Minha mãe me olhou nos olhos assim que liguei do trabalho e disse: "Não sou sua babá." Sem hesitar, sem suavidade. Um corte limpo da única pessoa que eu achava que nunca me deixaria na mão, minha filha. Enquanto Lily tremia do lado de fora da escola por 2 horas, meus pais continuavam o dia como se o medo dela não significasse nada. Eu não gritei. Não implorei. Fiquei em silêncio. Tão silêncio que até eu fiquei assustada. 3 dias depois, o pânico começou. Antes de contar o que aconteceu, diga, você ficaria em silêncio ou teria ido embora também? Sou Sofia, 32 anos, mãe solteira. Passei minha vida adulta aprendendo a parecer calma mesmo quando o chão sumia sob meus pés. No trabalho dizem que sou composta, confiável, boa sob pressão. Não sabem que é uma habilidade de sobrevivência que aprendi muito antes de ter um emprego. Moro num cantinho tranquilo da cidade, um apartamento pequeno, com luminárias suaves e cobertores quentinhos. Nada de luxo, mas seguro. Segurança importa quando se cria uma menina de 7 anos que ainda acredita que o mundo vai segurá-la quando ela cair. Lily tem meus olhos, mas não minha história. E faço de tudo para que assim continue. Ela gira na cozinha, canta fora do tom, deixa glitter em lugares que eu nunca conseguirei limpar totalmente. Quero que ela se sinta acolhida de um jeito que eu nunca fui. Meus pais moram do outro lado da cidade, numa casa que sempre parece mais fria que o clima lá fora. Minha mãe, Miriam, carrega a certeza como armadura, afiada, polida, intransigente. Quando eu era pequena, dizia que eu era sensível demais, como se sentir intensamente fosse um defeito a ser superado. Meu pai, Charles, aprendeu cedo a manter a paz ficando em silêncio. Ele aperfeiçoou tanto que o silêncio dele é quase invisível. Ainda assim, eu tentei. Feriados, aniversários, domingos. Apareci mesmo quando me custava. Sempre esperava que a maternidade o amolecesse, que ser avó aquecesse algo rígido dentro dela. Às vezes, ela segurava Lily com um sorriso duro. Por um momento, eu imaginava uma versão diferente da nossa família, uma que eu queria desde criança. Mas sempre havia uma pequena fissura. Comentários rápidos, descuidos, momentos em que tratava Lily como acessório, não como filha. Eu ignorava, suavizava, me convencia de que manter a paz era manter a família. Até aquela tarde, no fim do inverno. O telefonema da escola, a febre, o pânico. A voz da minha mãe, fria e cortante, atravessou meu escritório como se tivesse esperado anos pelo momento certo. Não só quebrou algo. Revelou o que já estava quebrado há muito tempo. Pronta para o momento? Tudo mudou. A escola nunca deveria ter deixado Lily esperar lá fora. Quando cheguei, o dano já estava feito. Lily estava encolhida num banco de concreto perto da entrada, abraçando a mochila como se pudesse aquecê-la. O ar saía em bafos de seu peito. As bochechas vermelhas de frio, não febre. Quando me viu, não correu para meus braços como sempre. Ficou parada, lenta, cansada, e sussurrou: "Podemos ir para casa agora?" Algo dentro de mim apertou. Silêncio pesado, impossível de ignorar. À noite, depois de acomodá-la no sofá com chá de gengibre e um cobertor, eu revivia tudo. O tom cortante da minha mãe. A forma como desligou antes de eu terminar de falar. A recepcionista explicando, quase pedindo desculpas, que Lily não podia ficar dentro porque o escritório estava sem pessoal suficiente. Queria culpar o mundo inteiro, mas aquelas 2 horas de frio eram responsabilidade de uma só pessoa, Miriam. O velho instinto surgiu. Dê tempo. Não escale. Não provoque. Você não vai ganhar. Passei a vida inteira escolhendo suavidade diante da sua rigidez, acreditando que a paz valia qualquer preço. 3 dias depois, vieram as primeiras mensagens de voz. Depois outra, e outra. Primeiro minha tia, sua mãe disse que precisa da sua ajuda. O que está acontecendo? Depois Carol, amiga da minha mãe, não minha, ela está tentando te alcançar. Aconteceu algo. E meu pai, cansado e tenso, sua mãe está chateada. Pode ligar para ela? Nenhum deles mencionou Lily. Nenhum. Para então, eu já havia mergulhado num silêncio familiar e estranhamente firme. Não os ignorava para punir ninguém.
Simplesmente não tinha mais nada para dar. O ponto de virada não veio das mensagens. Veio quando Lily e eu estávamos na loja grande perto do bairro dos meus pais. Raramente ia ali, muitas lembranças, mas Lily precisava de cobertura para um projeto da escola. E era caminho para a casa da Carol, para o dia de cozinha que ela esperava a semana toda. Estávamos na metade do corredor de confeitaria quando ouvi a voz dela, Sofia. Não suave, não calorosa, apenas assustada. Lily se virou primeiro. Deu um sorriso educado. Nada da alegria borbulhante que mostrava para a avó. Miriam se abaixou, braços abertos, mas Lily não se moveu. Olhou para a caixa de cobertura na mão e me perguntou se podia pegar a de confeitos. Minha mãe endireitou-se lentamente, a expressão rachando pela primeira vez em anos. Por que vocês estão aqui? Perguntou. Vamos para um dia de cozinha, eu disse. Na Carol. O congelamento no rosto dela disse tudo. Ela finalmente sentiu a ausência, a distância, as consequências. E, pela primeira vez na vida adulta, eu não corri para preencher o silêncio. Miriam piscou para mim, como se a frase estivesse em uma língua que nunca aprendeu. Carol, por que vocês iriam lá? A voz dela afiou-se, mesma aresta que usou comigo a infância toda. Uma aresta para corrigir, menosprezar, me colocar no lugar. Mas eu não respondi. Não devia a ela a suavidade que nunca me deu. Ela forçou um sorriso, brilhante demais, tenso demais. Bom, eu poderia ir junto. Faz tempo que não vejo Lily. Antes, eu poderia ter parado, ponderado, tentado consertar as coisas. Mas aquela versão de mim se dissolveu num banco frio, fora da escola de Lily. Não, disse simplesmente. Você não está convidada. A cor sumiu do rosto dela. Vi o choque percorrer o corpo, silencioso, quase físico. Ela deu um passo à frente. Perfume pesado demais, familiar demais. Sofia, isso é ridículo. Você ainda está chateada por causa da escola. Eu estava ocupada. Você exagera às vezes. Por que prolongar isso? O mesmo roteiro que ela usava desde que eu era pequena e sabia chorar. Agachei-me ao lado de Lily, que comparava 2 potes de confeitos como se o mundo não estivesse rachando atrás de nós. Pronta? Perguntei. Ela sentiu, colocou o pote no carrinho e deslizou a mão na minha. Passamos por Miriam sem uma palavra. À noite, 4 mensagens de voz esperavam no meu telefone. Uma zangada, uma confusa, uma chorando, uma implorando por Lily. Não ouvi nenhuma 2 vezes. Não respondi. E aquele silêncio, a mesma arma que ela sempre usou contra mim, de repente era meu. Os dias passaram. Meu pai enviou mensagens, como sempre, não para assumir responsabilidade, não para perguntar o que aconteceu, mas para me empurrar de volta ao papel de amortecedor emocional da família. Você já deixou seu ponto claro. Sua mãe está miserável. O que você quer dela? Mas ele não entendia. Não era um ponto. Era uma linha. Então veio o envelope. Grosso, creme, formal demais para algo bom. Quase joguei fora, mas a curiosidade venceu. Dentro, uma notificação simples. Meus pais atualizaram o testamento. Eu não era mais a executiva. Raquel, minha prima, que uma vez chamou Lily de dramática por chorar no próprio aniversário, agora estava no comando. Era para me ferir. Mas clarificou tudo. Coloquei a carta no balcão. Sem raiva. Sem lágrimas. Apenas uma certeza silenciosa, sólida, se assentando nos ossos. Eles queriam distância. Eu dei. Mas, mesmo recuando, sabia que algo maior vinha. Uma mudança que eu sentia, mas ainda não via. Como o ar tensionado antes da tempestade. E tempestades sempre pedem acerto de contas. No fim de fevereiro, já estava acostumada com o silêncio. Não era um silêncio de paz, daqueles que vêm depois da tempestade, mas ainda cheirava a chuva. Meu telefone quase não vibrava. Quando vibrava, era uma mensagem curta do meu pai, uma mensagem de culpa da minha mãe ou um lembrete seco da Raquel sobre alguma atualização familiar que eu não reconheci. Pare de responder. Pare de explicar.
Pare de tentar consertar o que nenhum deles queria enfrentar. E no silêncio, Lily mudou também. Não perguntava mais quando veríamos a avó ou por que não íamos aos domingos. Simplesmente se movia pelo nosso apartamento com confiança suave e firme, como se tivesse aprendido sozinha que segurança não é um lugar, é uma pessoa. Então, numa quinta-feira fria, a tempestade finalmente chegou. Pouco antes da meia-noite, meu telefone acendeu. Não reconheci a sensação no peito ao ver o nome. Não era medo. Não era preocupação. Era algo mais próximo de resignação e reconhecimento exausto. O que viesse a seguir vinha se formando há anos. Deixei o telefone tocar. Uma chamada, depois outra. Quando finalmente olhei, 3 chamadas perdidas do meu pai. Depois uma mensagem. Acabou a luz. Sua mãe escorregou na varanda. Não consigo tirar o carro. Pode vir ajudar? Por um momento, imaginei a cena. A ladeira íngreme que ela sempre recusou que alguém limpasse. O caminho congelado que ela insistia que podia lidar sozinha. A luz da varanda piscando quando o vento batia certo. E Miriam, furiosa, fria, chocada que o mundo não se curvava à sua vontade. A parte de mim que passou a infância tentando agradá-la estremeceu, reflexo, não desejo. Mas a imagem que veio depois apagou tudo. Lily nos degraus da escola. Corpo minúsculo encolhido no frio, o fôlego virando névoa, esperando alguém que nunca veio. Digitei uma palavra, não. Coloquei o telefone virado para baixo. Dormir melhor do que dormi em semanas. Pela manhã, a luz do sol cortava uma linha fina no chão do quarto. 7 chamadas perdidas e 2 mensagens de voz, uma desesperada, uma chorando. Não ouvi nenhuma. Em vez disso, liguei para Carol e perguntei se queria levar Lily ao museu infantil. Ela disse sim sem hesitar. Essa era ela. Presença constante, suave, onde minha mãe era afiada. Passamos o dia explorando exposições práticas, rindo dos soluços de Lily na sala das bolhas, comendo panquecas num diner que cheirava a xarope quente e infância. Em nenhum momento Lily perguntou onde meus pais estavam. A próxima onda veio pela Raquel. Ligou no fim da tarde, a voz entre preocupação e condescendência. Sua mãe fraturou o punho, disse. Seu pai está com as costas doloridas de ajudá-la. Ficam sem luz há 2 dias. Talvez você devesse ser a pessoa maior aqui. Quase ri. Pessoa maior. Como se eu não tivesse passado a vida inteira sendo exatamente isso. Já sou, disse. Por isso estou mantendo Lily longe. Ela gaguejou, pega de surpresa. Você não quer dizer. Desliguei antes que ela terminasse. No dia seguinte, chegou um e-mail. Longo, confuso, cheio de frases que quase eram desculpas, mas nunca chegavam lá. Do tipo que minha mãe sempre escrevia quando precisava de algo, não quando entendia algo. Sinto muito que as coisas saíram do controle. Sinto falta de vocês dois. A família deve se manter unida. Não sei como chegamos aqui. Cada linha contornava o problema real. Nenhuma vez mencionou Lily além da escola. Nenhuma vez admitiu o que fez. Fechei e continuei o dia. No começo de março, a temperatura caiu ainda mais. As ruas brilhavam com uma camada fina de gelo que parecia segurar a cidade inteira pela garganta. Envolvi Lily no casaco e cachecol mais quentes e fomos para uma feira de artesanato numa cidadezinha a 1 hora de distância. Ela queria comprar fio brilhante para pulseiras da amizade. Segurou minha mão o tempo todo. Na volta, Carol viu um carro parado na estrada. Um SUV preto, luzes piscando na tarde cinza. Ela disse meu nome suavemente. Eu reduzi o carro apenas o suficiente para enxergar pelas janelas embaçadas. Eram meus pais. Meu pai curvado sobre o volante. Minha mãe recostada, punho envolto, rosto pálido. Pareciam pequenos de um jeito que eu nunca tinha visto. Como se o mundo finalmente lhes desse um espelho, e não um microfone. Por um instante, hesitei em parar. Não por obrigação, mas porque a criança que eu fui ainda vivia em algum lugar nos meus ossos. Então Lily olhou para trás, cantarolando enquanto trançava o fio brilhante. Apertei o acelerador.
Quando chegamos em casa, preparei o jantar enquanto Lily mostrava as artes para Carol. O zumbido do aquecedor, o tilintar dos pratos, o riso suave. Tudo parecia uma vida que eu construí intencionalmente, pedaço por pedaço, sem perceber. Mesmo assim, não senti triunfo. Não senti vitória. Senti-me completa. À noite, ao colocar Lily na cama, ela me mostrou um desenho. Uma casinha rosa. 3 bonequinhos, eu, Lily e Carol. Lily no meio, segurando nossas mãos. Posso colocar na geladeira? Perguntou. Claro. Ela fez uma pausa antes de sair pulando. Mãe, eu ainda tenho uma avó? A pergunta me pegou de surpresa. Não pelo conteúdo, mas porque veio sem raiva, sem tristeza, só curiosidade. Como se ela estivesse reorganizando o mundo na cabeça e tentando entender onde tudo se encaixava agora. Sim, disse suavemente. Mas as coisas são complicadas. Ela sentiu com aquele jeito sábio e despretensioso que crianças às vezes têm. Talvez ela tivesse esquecido como ser gentil. Depois que ela foi dormir, fiquei olhando para o desenho até o quarto ficar borrado. Em toda a minha dor, em toda a minha proteção, eu havia esquecido uma verdade simples. Lily tinha sua própria história, seus próprios sentimentos, sua própria compreensão de família. E talvez ainda não estivesse pronta para pagar pessoas do jeito que eu fui obrigada a fazer. Então peguei meu telefone, pela primeira vez em semanas, digitei uma mensagem. Quer ver a Lily no próximo fim de semana? Sem desculpas, sem condições, apenas uma abertura. Minha mãe respondeu em 3 minutos, sim. No sábado seguinte, nos encontramos num parque. Terreno neutro, frio, mas mais claro do que nas semanas anteriores. Meus pais sentaram-se num banco, parecendo inseguros se eram bem-vindos. Lily se aproximou devagar, depois olhou para mim pedindo permissão antes de dizer olá. Eles retribuíram. Então ela perguntou: Vovó, você vai me empurrar no balanço? Minha mãe ficou atônita. Não triunfante, não aliviada, apenas atônita. Ela me olhou. Eu assenti. E naquele momento, pequeno, frágil, trêmulo, a tempestade finalmente começou a se acalmar. Minha mãe caminhou até o balanço como se o chão pudesse rachar. Colocou a mão boa nas costas do assento e empurrou devagar, quase cautelosa, como se temesse que Lily mudasse de ideia. Lily se inclinou para trás, deixando o vento tocar seu cabelo, suas botinhas roçando a terra a cada balanço. Meus pais não apressaram nada, não ultrapassaram limites, não tentaram tomar um lugar que não haviam conquistado. Eles simplesmente existiam ao fundo, silenciosos, cautelosos, conscientes. Pela primeira vez, aquele silêncio não era uma arma. Era espaço. Sentei em um banco próximo, observando a cena com uma mistura estranha de alívio e dor. Eu não estava curada. Eles também não. Mas as arestas dentro de mim haviam suavizado, arredondadas pelo tempo e pela distância. E percebi que meu poder nunca veio de punir. Veio de proteger. Proteger Lily, proteger a mim mesma. A visita durou menos de 1 hora. Sem discursos, sem desculpas forçadas, apenas passos pequenos e cuidadosos. Quando era hora de ir embora, meus pais não pediram mais. Simplesmente assentiram, gratos pelo que receberam. 1 semana depois, meu pai me enviou um e-mail com um flyer do evento da escola de Lily, perguntando se poderiam ir, só se eu permitisse. Eu disse sim, com limites. Eles seguiram todas as instruções. Ficaram no fundo, aplaudiram discretamente e foram embora sem tentar reescrever a história. Outro desenho apareceu na geladeira pouco depois. Mesma casa rosa, mas agora 5 bonequinhos. E pela primeira vez, a imagem não doeu. Parecia um começo. Não perfeito, mas possível. No fim, nada voltou a ser como antes. E esse era o ponto. Não reconstruímos a antiga versão da família. Construímos uma versão mais tranquila, mais sólida, moldada por limites, não por medo. Lily se sentiu segura de novo. E eu finalmente entendi que protegê-la sempre importaria mais do que manter a paz,